Eu entendo que provavelmente você deve estar cansado de filmes e séries sobre super-heróis. Eu vou entender que envolve a questão da saturação, envolve a questão da má qualidade da maioria das produções que estamos tendo recentemente. Só que, no meio disso tudo, ainda tem algumas coisas que brilham muito quando você descobre elas e quando elas têm a liberdade de explorar conceitos que vão para além do fanservice e da nostalgia. E eu estou falando, nesse caso, de Pacificador, a série da DC que agora está na sua segunda temporada, trazendo um personagem interpretado pelo John Cena, onde nós vemos ele agora lidando com outros dilemas. Na primeira temporada, nós vemos o Pacificador lidando com a figura paterna, lidando com os traumas dele e com o fator de que ele acabou voltando de uma missão onde tudo que ele acreditava foi destruído. Agora, na segunda temporada, após salvar o mundo de uma invasão alienígena que poderia ter ocorrido, ele tenta ser um herói. Só que a vida bate muito nele. E no meio disso, ele descobre uma outra realidade. Realidade essa onde o seu pai e o seu irmão estão vivos. Então, vivemos agora numa outra realidade, onde ele pode corrigir os seus traumas e viver uma realidade que supostamente é muito melhor do que a atual. Então, o Pacificador, apesar de eu entender que você está aí numa supersaturação de heróis, é uma série que vale a pena ser conferida. E eu vou explicar aqui os motivos, porque principalmente o motivo por trás de Pacificador ser tão bom é que ele nos revela que a masculinidade tóxica é, no final de tudo, uma grande piada. Olá, meu nome é Celto, sejam bem-vindos de volta aqui ao canal Quando Eu Decidi Pensar, de volta ao quadro Pensa Rápido, onde eu trago um tema onde eu vou me aprofundar, mas não de uma maneira tão extensa, e vou falar um pouco sobre a série e sobre também o que envolve a narrativa e trama dela, trazendo, como sempre, conceitos da realidade e problemas muito atuais que enfrentamos. Antes de começarmos o vídeo, eu queria pedir para você se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e deixar o seu curtir, porque ajuda muita gente. Também ative o sino de notificações para não perder nenhuma novidade aqui, porque temos vídeos falando sobre cultura pop, sobre internet, sobre filosofia e muito mais. E também misturando todos eles ao mesmo tempo. Então, confere os outros vídeos que temos no canal depois de assistir esse, que eu garanto que você não vai se arrepender. Então, sem mais delongas, vamos explorar o personagem Pacificador, a série dele, as origens e a história e o que ele quer realmente te contar. Primeiramente, vamos voltar um pouco no tempo, contar um pouco da história e origem do personagem Pacificador. Vale lembrar que o Pacificador em si não era um personagem da DC Comics, como hoje vemos. Ele era um personagem da Charlton Comics, que era ali uma linha de quadrinhos da época, onde ali por volta dos anos 30, 40, focado em personagens pulp, personagens que eram muito mais focados em histórias de tiras de jornais, entre outras. Então a DC, depois de um tempo, compra o direito desses personagens. E lá na época, o Pacificador era visto como uma figura muito mais simples. Ele tinha esse nome, mas na realidade era a contradição e a piada por trás do nome, que ele buscava trazer a paz para o mundo, nem que ele tivesse que matar todas as pessoas na frente dele. Então ele era visto muito como uma piada. Tanto que ele era esse personagem que ouvia vozes, que não sabia muito bem o que estava acontecendo em volta dele, e ele era muito mais, às vezes, usado como capanga do que de fato um personagem principal de alguma trama. Tanto que quando a gente vai ver, por exemplo, a série de quadrinhos Watchmen, nós vemos ali que o personagem comediante, por exemplo, é inspirado no Pacificador. Todos os personagens de Watchmen são inspirados em versões da Charlton Comics.
Rorschach, inspirado no Questão, o Dr. Manhattan, no Capitão Átomo e assim por diante. Todos os personagens ali têm inspiração da Charlton, porque a DC não deixou utilizar os direitos do personagem na época, então eles fizeram novas versões. E o Comediante é uma dessas versões, onde nós temos aí esse personagem que é basicamente uma grande piada que tenta salvar o mundo matando todos. Então, ele era sempre visto dessa forma. Ele era um personagem muito simples e relegado à série B, C, D dos quadrinhos ali, sendo mal utilizado e, quiçá, utilizado pouquíssimas vezes. E aí nós chegamos em ninguém menos que James Gunn. James Gunn, atualmente aí diretor, né, e o CEO, co-CEO no caso, né, da DC Comics nos cinemas, ele tem uma origem que você não encara muito bem quando você percebe que ele é o cara que dirigiu Superman e ele é o mesmo cara que fez filmes, por exemplo, como Scooby-Doo. Ele não dirigiu, mas ele escreveu o roteiro, Scooby-Doo 1 e 2. Os primeiros ali por volta dos anos 2000. Ele também fez o roteiro de Madrugada dos Mortos, ele é dirigido pelo Zack Snyder. E ele também fez muitos filmes e projetos para a internet. Ele fazia sketches de piada com um humor mega ácido. Ele fazia... ele tinha um humor que havia uma profundidade, mas antes disso havia um soco no estômago. Você tinha um soco no estômago e depois você... ok, eu entendi. Ele quer dizer algo a mais com essa piada. Tanto que ele, quando assume Guardiões da Galáxia na Marvel, ele escancara toda a qualidade dele como roteirista, e isso é colocado à prova cada vez mais aí agora quando vemos os seus projetos mais recentes. Então, quando ele é demitido da Disney, e aí, é claro, a Disney chama ele de volta para encerrar a trilogia, só que nesse período a DC já contrata ele para fazer um filme, ele fala, eu quero fazer Esquadrão Suicida, que é o que mais combina com ele na época. Personagens B, C, uma profundidade ali que ele pode explorar, um humor ácido, e dentre esses personagens surge o Pacificador. E o Pacificador é interpretado pelo John Cena, que é um lutador de western, né? Ele vai se aposentar esse ano, e ele fazia muito filmes de humor, né? Com uma pitada ali de humor, humor americano, besterol. Então ele pega John Cena e fala, ok, você vai assumir o papel do Pacificador no Esquadrão Suicida. E ao invés de ir pelo caminho de colocar um tom mega sério no personagem, ele vai pelo caminho contrário. Ele mantém a roupa brega, ele mantém o capacete brega. Vamos ver na série, por exemplo, na primeira temporada, que ele mantém a águia de estimação que ele tem igual nos quadrinhos. Então, toda a breguice do herói ele mantém. Só que ele cria um contraste. Ele é um personagem que possui todas essas breguices, mas não porque há um fator história em quadrinhos, não porque ele é somente um personagem aleatório, não. Essa vestimenta, esse uniforme, esse capacete, tudo isso é produto de como ele foi criado, do pai abusivo que ele teve, da relação traumática que ele teve com a violência, com seu pai colocando uma arma em sua mão já nos 10, 8 anos de idade. Tudo isso construiu esse personagem ao chegar na fase adulta e criar uma máscara, criar uma camada da qual ele se fantasia, se tornando outra pessoa. Então o Pacificador, a piada dele ser o personagem que busca a paz matando a todos, não é porque é uma piada somente pelo humor, mas porque ele é a criação de um sistema quebrado, de uma estrutura familiar quebrada, onde o pai dele, que é um personagem mega racista, que é o Dragão Branco, né? Nos quadrinhos ele é também um personagem racista, que fazia parte da KKK. Então, assim, ele é esse personagem que criou o Pacificador em meio a um relacionamento tóxico, uma masculinidade tóxica, o que faz dele essa versão quebrada de alguém que tenta supostamente buscar a paz, mas não entende que para isso ele tem que ser contra a violência. A violência para ele é um produto natural, é algo que existe nele desde pequeno. E aí entra a genialidade do James Gunn. Porque quando a gente chega, enfim, na primeira temporada da série do Pacificador, a gente vê o personagem lidando com um trauma principal, de primeira,
o fato dele ter matado o personagem Rick Flag, que era o protagonista ali, um dos protagonistas do Esquadrão Suicida. E a frase que o Rick Flag fala é: pacificador, que piada. Porque no final ele mata uma pessoa que está tentando, de certa maneira, buscar a paz. Então, o contraste agora, o humor, é embasado através de uma crítica. Ele serve para potencializar essa crítica, porque nós vemos um ator, inclusive como John Cena, mega musculoso, branco, que vai exalar todos os preceitos e preconceitos de uma versão americana de um herói que a gente tem, de ser uma figura autoritária que exala masculinidade tóxica. Só que aqui não. Aqui vemos uma figura que, apesar de ter todos esses preceitos, chora, é frágil, é sentimental, não sabe lidar com relações sociais. Então tudo isso vai sendo quebrado no decorrer da primeira temporada. E é muito bem feito. Tanto que no seu núcleo de personagens, nós vemos personagens que também estão lidando com traumas, também estão lidando com o fator da vida não sei muito bem o que ela é. E, através do humor, nós damos risadas, mas também choramos e, principalmente, entendemos por que esses personagens são assim. E esse é um dos principais fatores que faz a série do Pacificador funcionar. E aí a gente revisita o personagem em sua origem. Diferente dos quadrinhos, onde a gente tem uma versão do personagem que a sua origem é dúbia, muitas das vezes não é explorada porque, como eu falei, é o personagem D dos quadrinhos. Aqui não. Aqui o James Gunn reinventa a origem dele, colocando o personagem como filho do Dragão Branco e com um trauma da perca do seu irmão que ocorreu por conta de um acidente que envolve o próprio Pacificador. E agora a gente vê essa origem reestruturada através de um ambiente tóxico. E isso, é claro, torna o Pacificador um personagem extremamente palpável, extremamente... Nós conseguimos ver, através do personagem, pessoas que conhecemos no dia a dia. E principalmente, como que atualmente essa masculinidade interfere nas pessoas. A masculinidade tóxica, no caso. Então, o Pacificador se torna um personagem muito mais próximo de nós, onde a história agora é sobre a herança tóxica de um pai para o seu filho. E o que o filho deve fazer quando ele possui essa herança? Será que ele tem outra opção? Será que ele tem outra escolha para além do legado do seu pai? E é interessante porque o tempo todo, quando nós vamos vendo esse personagem evoluindo, nós percebemos que toda a fragilidade que ele possui serve para contrastar com o que nós temos hoje em dia. Porque, vamos ser honestos, hoje na internet é muito fácil pessoas chegarem e exalarem um nível de toxicidade em seus comentários, onde nós temos pessoas que exalam uma masculinidade e os seus problemas nas redes sociais. E elas acreditam que isso funciona para elas, que isso é a máscara que elas usam e as torna melhores. Só que isso só destaca os reais problemas que elas possuem. Então, quando a gente olha para isso, a gente percebe esse contraste com a realidade. Nós temos aqui um personagem que serve justamente para mostrar o que tem de errado em tudo isso. Na primeira temporada, quando a gente tem ali aqueles alienígenas que tem uma forma de uma borboleta, né, que eles entram na mente das pessoas e as controlam e cria esse bando que segue para todo lado sem ter um sentimento real, sem ter controle do seu corpo. É muito legal perceber como isso contrasta com o fato de que hoje em dia na internet essas pessoas se movimentam em bando, porque em bando elas se sentem mais fortes e mais validadas. Elas sentem que o que está sendo falado, elas sentem que o que elas estão de fato proliferando é validado. Diferente, é claro, do que nós temos com esse personagem, que escolhe enfrentar os seus traumas e também, é claro, escolhe ir para além do legado que ele recebeu do seu pai. E pra mim o John Cena, ele é basicamente a melhor escolha pro personagem. Em uma entrevista recente, o James Gunn falou que ele pensou esse papel pro Dave Bautista. E apesar de eu gostar muito do Dave Bautista, achar ele um dos atores que são
provavelmente o melhor ator que saiu do WWE, eu ainda acho que escolher o John Cena para o papel do pacificador foi a melhor escolha, porque desde a realidade, desde o papel dele no WWE, como esse lutador, que ele saiu de uma versão que era extremamente vista como o bad boy do mal e tal, e aí se tornou essa figura mega adorada pelos fãs, pelo público. Isso também acontece na série. Então, o próprio John Cena já tem essa experiência na vida real, né? No seu papel dentro do universo WWE. E eu acho que é muito incrível como que a DC e o James Gunn, principalmente, afinal de contas, ele dirige, produz e escreve a série, conseguiu trazer o personagem que era o mais ridículo de todos, faz ele nos lembrar que nós também somos ridículos de certa forma, por escolher não chorar ou escolher esconder sentimentos. Então, durante toda a primeira temporada nós vemos essa evolução do personagem. E agora na segunda nós estamos vendo ele enfrentando o dilema de, após enfrentar o legado do seu pai, o que sobra para ele? Ele vai ter que recorrer a uma outra realidade onde tudo parece supostamente perfeito, ou ele pode encontrar algo além disso? Então, além de tudo, o James Gunn está trabalhando o multiverso de uma maneira diferente do que a gente estava vendo até então, né? Onde o multiverso serve como ferramenta para lidar com os traumas do personagem, não somente fanservice para trazer ator X e Y de volta, sabe? Então, é uma série que vale muito a pena ver. A segunda temporada até agora está muito boa e eu recomendo você acompanhar. Eu sei que você talvez não goste de séries de super-heróis ou filmes, e talvez não goste nem do humor que o James Gunn traz para a série, porque, querendo ou não, é um humor muito pesado em certos momentos que nem todo mundo vai gostar. Mas eu te garanto que você vai fazer esse personagem entrar na sua lista de favoritos. Porque, querendo ou não, ele é um personagem que retrata muito bem a realidade de que músculos não significam falta de sentimentos.